não é utilizado por nós, o físico, mas com certeza pelo nosso espiritual está sendo utilizado. É isso que as pessoas às vezes não compreendem. Por isso que, às vezes, discutir a questão do território indígena, ela tem que ter um outro olhar. Aí é bom o Guga ter trazido aqui para a gente essa ideia essa visão de Marco Aurélio, porque é uma visão exatamente de muitos brasileiros, né? É uma visão muito rasa da questão indígena, uma visão muito equivocada, vou usar essa palavra para não falar outra coisa, porque isso aqui está muito claro. Quando a gente fala do território Pataxó aqui, como o Guga trouxe mesmo, o território Coroa Vermelha, por exemplo, a gente tem uma área aqui que é a de preservação ambiental. A gente tem, como eu falei no início, 1.492 hectares. 827 é de preservação ambiental, está reservado só para isso. Olha, isso quer dizer que é o quê? Eu acho que uns 60%, 50, 40, 60%, acho que uns 60% do território, dá mais ou menos isso. Eu fiz, né? Então, para não errar, não, que eu não sou de exatos, então vou errar bastante. Mas a gente tem uma outra área que é de 527 hectares, que é uma área que é de simplesmente uma área reservada para agricultura. O nome, inclusive, é chamado assim dessa área. Então, ela é para produzir o alimento. E a gente tem a outra área que é só de 77 hectares, que é a área onde a gente mora. Só para a gente entender, quando eu falo do tripé do território indígena, para a gente poder compreender o que é território indígena, quando a gente fala de terra indígena, para a gente compreender essa dimensão toda, tem que compreender isso. Então, só trazer isso para complementar o que Guga trouxe, que acho que é muito importante. Exatamente, Cavu. Aliás, eu tenho a honra de ter feito o estudo de identificação da terra indígena Coroa Vermelha, né? Por isso que eu sei esses números, porque eu fiz o relatório, né? E se forem ver lá do meu relatório, todos esses aspectos estão muito claros, né? Tem a área de mata, de reserva, embora pequena, né? Mas que é proporcionalmente grande em relação ao tamanho da área, que também é muito pequena, né? Você tem uma área também pequena, mas que é usada para que pelo menos algumas famílias cumpram essa necessidade de produção agrícola. E você tem uma área de moradia que é menor ainda, mas que é estratégica, porque está na beira da praia, está na beira da rodovia, né, onde eles tiram o principal do seu sustento, que é o comércio, né, além de ter uma habitação próxima de um lugar que tem interesse turístico, e para eles também isso tem um valor, inclusive espiritual, né, o lugar da chegada dos portugueses, né. Então, quando eu fiz o estudo de identificação da Coroa Vermelha, em 96, né, todo mundo dizia, isso não vai dar certo, isso não vai colar, essa terra não vai ser nunca demarcada. Por que diziam isso? Porque tinham mais de 300 ocupações de não índios nessa terra. Mais de 300 ocupações. Né? Tinha padaria, lanchonete, oficina mecânica, né? Tinha de tudo. Carrão era criança, não vai se lembrar, não sei se ele já era nascido em 96, né? Ele devia ser criança. Então diziam, Guga, você vai fazer esse relatório dessa terra, isso nunca vai dar certo, você já está ocupado pelos brancos, né? Não vai ter como tirar. Teve, né? Graças à luta dos Pataxó, mais do que meu relatório apoiou essa luta, né? Para as lutas dele, todos os brancos foram removidos, né? Por que isso foi feito? Porque é isso que está na Constituição, né? Se fosse garantir só o que o Pataxó tinha domínio em 88, não seria nada. Eu tinha perdido praticamente tudo, né? Mas graças à correta leitura da Constituição, a luta dos Pataxó e ao meu relatório, né, essa terra foi demarcada, né? Inclusive, ela foi demarcada ainda sem garantir um outro território contíguo, anexo, que está sendo identificado agora, que é o território da Ponta Grande, que é outra história, né? Mas, se a gente não... Isso é um exemplo, né? Se a gente não cumpre a Constituição, né, com essa garantia de contemplar as terras necessárias, né? O Carrão lembrou muito bem as áreas que são de valor, de importância e de uso espiritual. O uso espiritual também é uso, né? Também é uso, pode não ser uso na lógica dos brancos, que é plantar soja, sei lá o quê, né? Mas o que a Constituição diz é segundo os seus usos, costumes e tradições. Esses costumes e tradições incluem os usos espirituais,
né? Quando a Constituição fala de reprodução física e cultural, né? O espiritual está contemplado no cultural, em termos mais amplos. Nunca é demais lembrar o espiritual, né? Mas, do ponto de vista antropológico e legal, o espiritual está abrangido quando você fala que é cultural, né? O mundo espiritual também faz parte da cultura. Então, quer dizer, tudo isso está muito claro na Constituição, está muito claro na lei, né? E é preciso se respeitar isso, os modos de uso indígena, né? Eu também acompanhei uma certa feita a identificação do território dos Cariri-Chocó, em Alagoas, que é outro povo que tem um território pequenininho e que, graças ao estudo da edificação, ele pôde ser um pouco ampliado, né? Ficou um pouco mais confortável para garantir a reprodução físico-cultural, inclusive uma área de mata, onde eles fazem os rituais e tal. Teve gente na equipe técnica que falou assim: para que Cariri-Chocó quer essa terra? Se Cariri-Chocó não planta tanto assim, só planta pouquinho, por que ele quer essa terra toda? Aí o Cariri-Chocó falou assim: a gente quer essa terra toda para ver o mato crescer. É por isso que a gente quer, para ver o mato crescer, para ver passarinho chegar, a gente quer para isso. Pronto, isso justifica. Né? São os usos, costumes e tradições. Né? Tá valendo, tem que ser respeitado isso. E olha que, mesmo assim, Cariri-Chocó é uma terrinha de 4 mil hectares, gente, é um nada. Né? E aí o Giba está lembrando bem o tanto que esse país está devastado pelo agronegócio, né? Que nunca vai ter terra que chegue. Nunca vai ter terra que chegue, porque faz parte da lógica desse capitalismo periférico, dependente e predatório, está sempre avançando sobre mais territórios. Né? Eu li uma vez um artigo da professora Manuela Carneiro da Cunha, em que ela cita outros estudos, inclusive estudos feitos com base em imagem de satélite, que 55%, ou seja, mais da metade das terras do Brasil que já foram agricultadas são hoje pasto improdutivo. O que é pasto improdutivo? Aquele pasto que você bota um boi por hectare e o boi ainda está magro, porque a terra acabou, porque o solo acabou. Né? Não precisa nem você ver imagem de satélite para saber isso. Você pega o carro e viaja aí pelo interior do Nordeste, já que a gente está aqui no Nordeste, né? Eu, Carrum e Giba, mas outras regiões também, você viaja aí pelas estradas do sertão, olha para um lado, olha para o outro, o que é que você vê? Pasto improdutivo. Pasto improdutivo, que tem dono, tem fazendeiro, mas ele vive de quê? De criar um gado extensivo, pobre, magro, que sofre com a seca, porque nesse país a lógica do capital é destruir terra e continuar andando em frente para destruir mais. Então já destruiu a Caatinga, destruiu o Cerrado, agora vai destruir a Amazônia. Né? E um dia o país inteiro vai estar destruído e o que vai sobrar é isso: pasto pobre para criar gado magro. Né? Isso é ilógico do ponto de vista ambiental, né? Mas, por incrível que pareça, é lógico do ponto de vista do capital. E o capital quer gastar pouco, o capital quer investir pouco. Então, quando ele usa um território e, por não investir em preservação, ele explora, ele esgota, ele empobrece, ele destrói, ele avança em frente, vai para o próximo território, vai continuar avançando até acabar o planeta. Né? É uma lógica que é ilógica se a gente for pensar na reprodução da humanidade, no futuro da humanidade. Mas na lógica do capital, que quer ganhar dinheiro aqui agora, quer dinheiro agora com mínimo de despesa e máximo de lucro, essa é a lógica da destruição. A lógica da destruição que os povos indígenas e outras comunidades tradicionais são, sim, o principal obstáculo. Né? Frequentemente as pessoas, até de esquerda, mal informadas, me perguntam: Guga, por que esse governo de direita vai atacar logo os índios, coitados? Né? Aí fica essa ideia de que o governo está atacando os índios, que o governo é racista, é preconceituoso. Isso é verdade, mas não é só isso, não. Sabe? Os índios, os quilombolas, os ribeirinhos, os vazanteiros, os camponeses, os seringueiros da Amazônia, os pantaneiros, os geraizeiros, essas populações são o principal obstáculo mesmo ao avanço do capital predatório. São. Né? É para cima deles que o capital precisa ir, na sua sanha destrutiva de terra e de gente. Né? E eles são a resistência. Eles são a resistência porque eles estão no território.
Então, o governo de direita não ataca esses povos só porque ele é malzinho nem racista. É porque eles são o obstáculo, sim. Eles são não só o obstáculo, como eles são a alternativa. São alternativa porque eles mostram que outros mundos possíveis existem. Né? Outras formas de você usar os recursos existem. Sustentáveis, mais lógicas do ponto de vista, né, da longa duração, de um futuro mais amplo. Né? Então, é disso que a gente está falando. Essa que é a guerra. Por que marco temporal? Por que PL 490? Né? Porque os indígenas e outros povos tradicionais são, sim, as barreiras ao capital predatório do agronegócio. Isso se agravou muito, né? Porque até o início da década de 90, até a crise econômica de 2008, né? Já estou falando um pouco de economia, mas os países da América do Sul, da América Latina, os países que não são do eixo da Europa e dos Estados Unidos, acreditavam que eles iam se industrializar, né? Que iam se industrializar e que a industrialização seria a redenção desses países, como o Brasil, como o México, como a África do Sul, como a Índia e tal. Né? Isso não aconteceu, se aconteceu foi abortado. O Brasil hoje é um país que está se desindustrializando. Né? Então, o Brasil está se sustentando de quê no mercado internacional? De produzir essas commodities, como eles chamam, né, esses produtos de mercado, que são altamente destrutivos. O Brasil vive de produzir soja, carne de boi, o Brasil é o maior produtor de boi do mundo, né? Pasto, portanto, né? Etanol como biocombustível, né? Da cana-de-açúcar. Né? O Gil está na Paraíba, ele sabe disso. Né? Açúcar, etanol. Celulose, o Carrum sabe disso, que ele vive no extremo sul da Bahia, que é uma área devastada pela celulose, Espírito Santo também, né? Minério de ferro, minério de alumínio. Minério de alumínio que é que justifica as grandes hidrelétricas da Amazônia, contra a qual lutam os Caiapó, lutam os Munduruku, porque essas hidrelétricas não são para eliminar cidades, essas hidrelétricas são para abastecer fábricas de alumínio, que são fábricas eletrointensivas, consomem mais energia, consomem mais eletricidade do que uma cidade de 2 milhões de habitantes, né? Como Salvador, como Belém e outras. Então, quer dizer, o modelo de inserção do Brasil no capital internacional é esse modelo de produzir esses produtos altamente devastadores, né? Celulose, que é a base de eucalipto, consome água e terra loucamente, soja, né? Cana-de-açúcar para produzir biocombustível, carne de boi, né? Que vai alimentar os grandes frigoríficos, como a JBS, né? Que é a grande responsável pelo desmatamento na Amazônia, né? E os minérios de ferro e de alumínio, né? Que degradam o ambiente, poluem os rios e consomem energia elétrica absurda para serem processados. O Brasil vive disso. Não é à toa que o poder do país está na mão dessa gente, do agronegócio e dos barões da mineração. E do capital financeiro especulativo, que é quem está por trás de tudo isso. Né? Então, quer dizer, eu cresci, Giva, né, na década de 70. Eu fui um adolescente, um jovem na ditadura. Né? E eu vi toda a luta dos famosos operários do ABC paulista, né, de onde saiu um Lula, né, toda a luta deles, pelos direitos dos trabalhadores, pela redemocratização do país, né? Saiu dali, saiu dos operários industriais. Né? Os operários industriais, na década de 60, 70, eram a grande força política contra a ditadura. Né? Tanto que foi de lá que saiu o Lula. Né? Foi das greves do ABC que saiu a democracia desse país. Foi de lá que saiu direto já, nos anos 70. Passados 50 anos, gente, o operariado industrial não produz mais nada. Produz nem parafuso, quanto mais líder político. Né? Quem tá na vanguarda da luta hoje contra o capital é a população tradicional e a população de periferia. Né? E é luta por território, porque esse capitalismo predatório idiota está lutando, brigando por território. Brigando por território contra os índios, contra os quilombolas, contra os geraizeiros, contra os ribeirinhos, contra os camponeses do MST, e nas cidades contra as periferias. Nas periferias onde os negros são assassinados de montão todo dia, na guerra do tráfico, na guerra do controle das milícias e por aí fora. Né? Então, quer dizer, essa gente, né, pobre ou tradicional, que está na vanguarda contra o capital. E por isso que o capital vai para cima delas, com agronegócio, com mineração, com milícia nas cidades.
né? É disso que se trata. Esse é o enfrentamento de hoje. E por isso, marco temporal, e por isso, PL 490. E por isso, liberação de